Hélio Cleiton Vendemiato da Rádio Planeta Guarani, boa tarde. Guarani hoje não fez uma grande partida, né? E teve também a questão da expulsão que prejudicou bastante a equipe, né? Mas conseguiu ter a garra e a disposição de buscar esse empate. Queria, na sua análise, primeiramente, entender o quanto a expulsão do Rafael prejudicou a equipe no sentido daquilo que tu tinha preparado para o segundo tempo ali, em termos de mudanças e que acabou não sendo possível por conta de ter um homem a menos. Acho que, boa tarde, né? Qualquer expulsão assim dentro do plano de jogo, ela é prejudicial, né? Jogando fora de casa, a equipe cresce, adversária, com um público bom também, né? Empurra, né? Vai dando moral para o adversário também. Atrapalhou porque a gente tinha uma estratégia para consertar o que estava acontecendo, principalmente o jogo por dentro ali, que seria realmente o Cauã e entrar de qualquer jeito no lugar do Isaac. Mas eu acho que nós conseguiríamos melhorar aquele ali com 11 contra 11, ficaria até bom. Mas é a seguir, né? Quando você tem expulsão, você não pode ficar lamentando, você tem que correr, batalhar, eles se entregaram, eles foram até o final. Acho que é isso que é o mais importante. Você já definiu praticamente, podemos dizer assim, um Guarani muito marcado nesse 4-4-2, né? Você achou a equipe titular, digamos assim, né? Depois de muita experiência no início do seu trabalho. É esse o esquema do Hélio Cizenando ou, de repente, você pode ter uma mudança, uma alteração de sistema tático baseado nos adversários? O Figueirense hoje veio com 2 centroavantes praticamente, né? Como é que você entende essa possível mudança de esquema tático? Acho que para mim é mais os jogadores, não é o esquema tático, né? Quem tá melhor, eu priorizo mesmo quem tá bem, né? Se tivesse o extremo voando, eu estaria colocando. Se tivesse 2,9 acima da média, a gente coloca. A gente vai muito em cima do que a gente tem do dia a dia, né? E hoje, para mim, esses jogadores que eu coloco é que eu entendo que casam melhor com o jogo de posse, com o jogo de apoiado, atacar o espaço, eu entendo que tá melhor. Mas também não significa que eu não possa mudar, botar 2 extremos, botar 2,9, botar 2 volantes, mais um volante de força com o Farias. Mas isso vai depender muito também do dia a dia e da condição de cada atleta também. Você conviveu por 2 partidas seguidas e as 2 fora de casa com não, digamos, a sua equipe titular no setor defensivo, né? Você teve ali a ausência já por 2 jogos do Jonathan Costa ali, né? Teve toda a zaga modificada no jogo anterior em Aracaju. O quanto não ter o Jonathan Costa pelo lado esquerdo e tendo que colocar o Rafael, ou seja, qualquer outro jogador que tenha o pé direito como prioritário ali, te dificulta e que possa talvez você atribuir em relação a um jogo não tão feliz na parte defensiva ali, com o Guarani sofrendo bastante? Eu acho que o Jonathan, claro, tá vivendo um bom momento, né? Tá ótimo, casou muito bem com o Maurício ali. Mas os meninos que entram, tanto o Rafael como o Donato, ainda tem o Edson, a gente tem que corrigir, melhorar, eles estão trabalhando demais, né? Eu confio neles. Então, quando alguma coisa acontece, você tem que olhar para quem está ali e botar para jogar, né? E não é só culpa de quem entra, é culpa do todo, né? Porque se um erra, o outro conserta. A gente trabalha muito no jogo coletivo, não é só um culpado. Eu acho que é todo o conjunto. Eu acho que lá contra o Itabaiana, contra o Confiança, foi um erro, foi muito erro coletivo. Não é falar que foi o Rafael, foi o Donato, aqui o Rafael teve expulsão. Eu não entendo, porque para mim nem falta era, que é uma bola dividida, o cara empurrou, o Rafael empurrou, ele deu falta. É a arbitragem aí, né? Primeiro o menino fez falta, depois o Rafael empurrou ele também. Mesmo empurrão que teve no lado, teve do outro. Então acho que todo mundo tem que entrar e dar conta de recados. E eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito ainda. Até para a gente tentar entender o que passa na cabeça de um time de futebol, Hélio. O jogo foi muito picotado pela arbitragem, né? Mesmo no primeiro tempo, depois no segundo tempo, com faltas a todo momento, com muitas inversões, questionamentos das 2 equipes, né? É verdade. O quanto isso enerva o jogador, o quanto isso mexe com o sentimento do jogador dentro de campo, a ponto de causar, de repente, até uma desconcentração. Assim, nós temos uma marca que é a transição rápida. Qualquer adversário que vai vir jogar contra a gente, quando a gente sair rápido, eles vão matar a jogada. Aí o árbitro que não dá cartão, como ele não estava dando cartão, o cara vai parar toda hora. Então isso vai minando o nosso time. Então, o Raul sabia que nós temos a saída rápida. Então quantas faltas eles fizeram, principalmente no primeiro tempo, né? Então aí a arbitragem não colabora, que se ele começa a dar cartão para o adversário, mas ele não deu quase cartão. Às vezes quando ele deu pra gente. Mas atrapalha, assim, irrita um pouco, mas nós não podemos cair nisso também não.
Guarani agora volta a jogar no Brinco de Ouro da Princesa, né? Teve 2 compromissos fora, volta a encontrar com a sua torcida no Brinco de Ouro da Princesa. Como é que você espera, né? Mesmo já convocando o público também para a próxima partida e fazendo uma análise de como vai ser essa volta para o Brinco. O Guarani está muito perto da classificação, é manter o foco para poder atingir o objetivo o quanto antes, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos esse objetivo de ganhar em casa, né? Definir os jogos em casa. E temos que fazer um baita jogo, estudar bem o adversário, que se defende muito bem, a equipe do Floresta, tem um bom treinador que já está há um bom tempo. Eu tenho certeza que o torcedor, como ele veio aqui, lá eu tenho certeza que vai lotar também, que é tradição, nossa torcida é grande e tenho certeza, nós estamos aí perto da classificação. Eu acho que o torcedor tem tudo para ajudar e nos apoiar e para nos ajudar.